Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre função afim, que é uma área da matemática que é utilizada na biologia, na química, na física e é muito importante. Primeiramente, eu vou começar trazendo um exemplo da vida real, tá bom? Então, pessoal, supondo que um vendedor foi contratado por uma loja de sapatos. E aí ele vai ganhar um salário fixo de R$ 1.650. E ele vai ganhar por comissão. A cada par de sapato vendido, ele vai ganhar R$ 3. Aí ele quer saber o quanto ele vai ganhar no final do mês se ele vender 200 sapatos. Então vamos lá fazer esse cálculo? Então, pessoal, aqui eu vou usar o S de salário, tá bom? E aí, o salário fixo que ele vai ganhar é de 1.650, certo? Então, mais a comissão que ele ganha por par de sapato, certo? Então, eu vou colocar o P para simbolizar a par de sapato, vezes R$ 3, certo? Porque ele ganha, cada par de sapato, ele ganha R$ 3. E aí, no mês que ele vendeu 200 sapatos, ele quer saber quanto que foi o salário dele. Então, a gente vai substituir o 200 aonde? Aqui, né? Esse P é a variável que indica a quantidade de sapato que ele vai vender. Então, aqui, ó, ele vendeu 200. Então, 200 vezes 3. Agora, o que a gente faz? Primeiro, a gente resolve a multiplicação, certo? 200 vezes 3, 600. Mais 1.650. 1.650 mais 600, 2.250. Então, esse vai ser o salário final do vendedor, quando ele vender 200 sapatos. Então, perceba que o par de sapato, ele é uma variável, certo? Pois ele vai mudar, né, conforme as vendas daquele vendedor. Então, se aqui aumenta, se essa variável aumenta, o salário do vendedor também vai aumentar, certo? Então, aqui também é uma variável, o S também é uma variável. Se aqui diminuir, se em um mês ele vender menos que 200 sapatos, aqui o salário dele também vai diminuir. Então, essa variável aqui, ela é independente, porque ela não depende de outra variável. Já o salário é uma variável dependente. Por quê? Porque ela depende dessa variável. Se essa variável aumenta, ela também vai aumentar. Se essa variável diminuir, ela diminui também. Então, de certa forma, essas duas variáveis, elas se relacionam, né? Aqui temos a notação de uma função. Então, esse A é um valor real multiplicado por uma variável mais outro número real. Esse A que está multiplicando a variável, ele é o coeficiente angular. Isso vai ser muito importante quando a gente for esboçar os gráficos. E esse B é o coeficiente linear. Coeficiente linear. Eu coloquei a definição de função do primeiro grau, que é toda função em R cuja lei de formação é indicada por f de x igual a vezes x mais b, com a e b sendo números reais. Então, nós vamos aprender como é que constrói o gráfico da função do primeiro grau. O primeiro passo da construção do gráfico da função de primeiro grau é achar a raiz. Então, o primeiro passo, a gente vai achar a raiz. Como a gente vai achar a raiz? Ó, vamos supor que a gente tem a função y igual a x menos 2.
aqui a gente vai zerar o y. Então, quando a gente zera o y, a gente pode isolar a variável 2 e encontrar o x. Esse 2, ele está negativo, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa positivo. Então, nós encontramos que x é igual a 2. O segundo passo é analisar a função. A gente vai precisar do b. Aqui, nessa função, quem é o b? Lembra que o a, ele vem aqui, então ele é o 1. Temos a variável menos o 2. No caso, o 2 seria b. No segundo passo, nós vamos analisar o coeficiente linear. O coeficiente linear é o b da função, certo? Então, ele vai indicar onde a reta vai cortar, vai cruzar o eixo das ordenadas. Então, aqui dessa função aqui, y igual a x menos 2, quem é o b? Quem é o coeficiente linear? É o menos 2, certo? Então, y vai ser igual a menos 2. É onde o eixo vai cortar, vai cruzar. Agora, para construir o gráfico é muito simples, gente. Não vai ficar certinho, mas vamos lá. A gente já tem o ponto x e o ponto y, que é b. Y é b, tá bom, gente? Y é igual a menos 2. Agora, eu vou dar uma revisada do plano cartesiano. Aqui a gente tem o eixo das abscissas, que é o eixo x. E esse é o eixo das ordenadas, que é o eixo y, tá bom? Nós também temos os par ordenados. Aqui fica existe também o par ordenado. Aqui fica o par das abscissas e aqui o das ordenadas, sempre separado por vírgula, tá bom, pessoal? Então, vamos para o gráfico. A gente vai marcar no eixo x o ponto 2, porque x é igual a 2. Então, o 2 vai estar mais ou menos aqui, certo? E o y, a gente descobriu que é o menos 2. Então, ele vai estar aqui, certo, pessoal? E agora, a gente vai ligar. No 2 e no menos 2. E aqui a gente vai completar a reta. Para o ordenado, a gente vai fazer como? Vamos colocar o eixo das abscissas primeiro. Quem está no eixo da abscissa? O 2. Depois, quem está nos eixos das ordenadas, que é o y. Substituindo aqui, menos 2. E assim ficou o par ordenado da função e o gráfico da função x, y igual a x menos 2. Agora, vamos resolver esse exercício. Função de x igual a 4x menos 8. Primeiro, a gente vai identificar quem é o coeficiente angular e qual é o coeficiente linear. Vocês já conseguem identificar? Esse é o coeficiente angular. E esse aqui é o coeficiente linear. Ok. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Nós vamos zerar o f de x para encontrar o x, certo? Então, vamos lá. Então, 0 igual a 4x menos 8. Aqui, a gente vai passar o 8 para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, o que estava negativo vai ficar positivo. 8 igual a 4x.
Aqui tem o 4, certo? Ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer isolar o x. Então, 8 dividido por 4, 2. Segundo passo, lembra que eu falei que o coeficiente linear a gente precisa identificar para achar o y? É onde corta o eixo das ordenadas? Então, pessoal, aqui a coeficiente linear é o 8. Então, o y vai ser igual a menos 8. Por que menos? Por causa do sinal, tá bom? Temos o valor de x, nós temos o valor de y. Agora a gente vai montar o gráfico. Lembrando que esse eixo x é o eixo das abscissas e esse eixo y é o das ordenadas. Então, x nós temos o valor 2, então vamos colocar 2. E em y a gente tem o valor menos 8, que vai estar embaixo, né? Menos 8. Então, aqui a reta vai passar assim. A reta ficou um pouco torta, mas deu para entender, né, pessoal? Agora, a gente vai fazer o par ordenado. X é 2 e y menos 8. Sempre vem nesse formato, tá bom? Primeiro o valor de x, depois o valor de y. Então é isso, pessoal. Foi uma explicação básica e simples de função de primeiro grau. E eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, podem deixar no comentário. Curta, compartilha e se inscreva no meu canal. Um beijo e tchau, tchau!